Boa noite a todos. Estamos aqui em mais um Diário da Crise, Diário da Crise número 48. E hoje eu posso dizer que é um Diário da Crise muito especial, que vamos ter como convidado aqui o professor Elias Jabbour, professor da Faculdade de Ciências Econômicas da UERJ, discute China como ninguém. Hoje eu fiquei na live dele, ele e o Pepe Escobar assistindo lá no 247 o tempo inteiro. Mas hoje o Elias vai falar alguns elementos de China, mas hoje o Elias veio para discutir o Brasil, né? A crise, a questão da nacionalidade, que eu acho fundamental, a nação, as esquerdas e possíveis estratégias de saída dessa crise, de reconstrução do Brasil. Então, assim, Elias, muito obrigado por aceitar o convite. Você é um grande intelectual na sua trajetória, na sua formação. Na área da geografia e depois na discussão econômica, na questão do projetamento, na discussão, um dos principais analistas hoje da questão chinesa no Brasil, e é um grande prazer, uma grande honra estar aqui. Além de tudo isso, é um amigo. Então, assim, realmente agradecer pelo convite e suas palavras iniciais ali. O pessoal aqui está mandando boa noite, o Leandro, o Alexandre, o Alexandre Palhano está aqui mandando boa noite para a gente. Tá todo mundo mandando, todo mundo na expectativa, Elias, da sua vinda aqui ao Diário. O Bicalho aqui já disse, ô Dudu, você errou de novo, é o Diário 47, não é o 48 não, porque o Bicalho fica aqui fazendo back-office e qualquer erro, ele manda aqui, Dudu, é o 47, Diário 47, tá, pessoal? Dia 5/3/2021, e todo mundo aqui na expectativa para te escutar, Elias, para a gente fazer esse bate-bola aqui, para a gente conversar sobre Brasil, nacionalidades e esquerda. Queria ouvir você das suas palavras iniciais, grande Elias. Então, eu que agradeço, porque eu sou um entusiasta dessas suas hipóteses, eu tenho estudioso das suas hipóteses, propagandista das suas hipóteses, onde eu tenho chance de falar delas, eu falo, porque eu acredito que você e os seus colaboradores aí, as pessoas que te rodeiam, acabaram que por descobrir as novas regularidades, que eu chamaria de novas regularidades do capitalismo brasileiro contemporâneo nos últimos 5 anos, né? E eu, como um cara que eu me vejo como um brasileiro antes de qualquer coisa, apesar de gostar da China, de ter toda essa agenda de pesquisa com a China, eu sou um brasileiro e eu sou louco pelo meu país, né? Então, tudo que se refere a Brasil me interessa. Eu sou hoje um entusiasta da hipótese que você levanta, da guerra de todos contra todos, o 18 brumário brasileiro, e acho que ela é a principal, talvez a principal luz hoje para que nós tenhamos, cara, que as esquerdas possam ter alguma capacidade de se mobilizar, de fazer as alianças, vamos dizer assim, em torno dessa hipótese, né? Porque isso tem reflexo direto na política, né? Você vê uma recomposição da base material brasileira, conforme você tem apontado, isso reflete diretamente na tática, na estratégia, etc, etc. Então, estou super feliz aqui. E tem outro, o fato de você ser um grande amigo pessoal, que se tornou um grande amigo nos últimos tempos aí, e uma amizade, ela se sustenta pela reciprocidade e pela admiração, né? Então, isso é o que não falta aqui entre nós, entre as nossas pessoas, as mesmas ideias, né? Então, tô aí empolgado. E você já viu que até a Michelle também já deu boa noite aqui, já está todo mundo na área, Elias. Elias, antes da gente discutir a nossa crise, eu acho que é interessante a gente trazer uma discussão, que eu acho que o campo da esquerda, ele veio se perdeu há muito tempo a discussão da nacionalidade, sobretudo, pelo menos na minha interpretação, eu queria te ouvir sobre isso, com o fim da União Soviética, com a queda do muro e os traumas que isso gerou para a discussão do campo da esquerda com a questão da nacionalidade e da nação a partir desse projeto. Antes de discutir o Brasil, porque acho que, e a gente vai voltar exatamente nesse ponto, mas acho que a gente discutir um pouco nesse campo da discussão da nacionalidade e da nação, para a gente pensar um pouco da sua perspectiva no campo da esquerda, olhando um pouco, talvez, uma trajetória mais longa do Brasil, a gente pode fazer um debate para depois a gente discutir o Brasil hoje, porque para entender o Brasil hoje, acho que a gente tem que fazer esse caminho da longa duração, ou seja, da formação social no espaço mais longo, para a gente entender como chegamos até aqui. Eu acho, Eduardo, que essa questão da nacionalidade, ela foi se perdendo ao longo do... Eu acho que ela começa a se perder com a incapacidade da ditadura militar e quem veio depois da ditadura militar enfrentar a crise de 82. Evidente que a gente tem os elementos que estão lá atrás, na escravidão, na descoberta do Brasil, na forma de ocupação do território, na forma como
nas formas de acumulação de capital que o Brasil ele acaba se submetendo, a forma como o Brasil entra historicamente na divisão internacional do trabalho, né, e nas relações sociais de produção interna, mas o fenômeno recente é datado da década de 80, com a incapacidade da ditadura militar e do que veio depois dela enfrentar os nossos dilemas. Eu aponto aqui para você aqui de cara para você, também nem uma pimenta, que é basicamente a transformação da crise de superpopulação agrária em crise de superpopulação urbana com a implantação do departamento Um Novo na Economia no final da década de 70. Eu acho que aquilo ali inicia uma crise que é urbana, vamos dizer assim, que é uma crise que se prolonga até hoje, não é? E o Brasil ele foi se perdendo a partir desse momento, né? E isso vem até hoje. A década de 90 aprofunda esse processo na medida em que muitos intelectuais que foram estudar fora do Brasil voltam para o Brasil na década de 90, e você é da mesma geração que a minha, né? Você deve ter tido aula com alguém que fez mestrado ou doutorado fora do Brasil, e a discussão se desloca da nacionalidade para a questão das instituições, para a questão democrática, a questão dessa estabilidade monetária, ou seja, todo esse arcabouço, vamos dizer assim, cultural de que nos é tomado de fora para dentro, e a volta, vamos dizer assim, de uma intelectualidade que só havia aparecido antes da Revolução de 30, né, que já é uma intelectualidade que é triste, que acha que o Brasil não tem futuro, que o Brasil não tem passado, que o Brasil tem que se submeter, tem que participar da nova divisão internacional do trabalho pós o final da União Soviética, de forma subalterna, né? E vamos importar as melhores ideias que os Estados Unidos têm a nos oferecer, né? Aí nós fomos nos perdendo até chegar no ponto que nós chegamos hoje, né? Em que você não tem nem a direita nem a esquerda um polo político de caráter nacionalista, vamos dizer assim, capaz de polarizar o debate. Não tem isso no Brasil hoje. Isso é um case de estudo, entendeu? Veja assim dessa forma para começar a conversa. Sim, eu vou. A gente vai dialogando, Elias. Aí também você vai me interrompendo se você achar que quer acrescentar algum elemento. Porque eu acho que é importante esse ponto que você trouxe. Por quê? Porque ele se reflete, inclusive, no objeto de estudo nas universidades. Os autores, se a gente pensar aí, você que foi, inclusive, orientando Oh, meu Deus, se orientando no mestrado, Elias, o grande geógrafo, meu conterrâneo lá, Não, o Milton foi meu orientador no começo da iniciação científica. Isso. Por exemplo, autores como o Milton Santos, como o Florestan Fernandes, como o Gilberto Freire, ou como, por exemplo, o Chico de Oliveira, né? Ou como Rangel, eram autores, ou como a Conceição Tavares, eram autores, pensadores e pensadoras que estavam olhando, a sua preocupação não era a política econômica, não era a demanda efetiva estrito sensu, ou não era a estrutura industrial, ou não era a questão da democracia em abstrato, ou não era uma discussão sobre o BNDES especificamente. A discussão era como podemos pensar o Brasil e quais são os seus entraves econômicos, políticos e sociais para pensar saídas, trajetórias e mudanças. Então, essa ideia de olhar o todo, a nação, era uma característica marcante, me parece, a partir dos anos 30, como vai sendo forjado o pensamento desenvolvimentista, e inclusive também no campo aí o Chico de Oliveira, autores no campo mais marxista dessa crítica do Rangel, também vão entrar nessa discussão a partir do Brasil, da nação, das suas contradições, dos seus processos históricos. E aí você alertou muito bem essa transição dos 80 para o 90, e aí no sentido do pensamento social brasileiro, de uma forma articulada, ele vai ficando cada vez mais limitado. Por quê? Porque o foco passa a ser a política econômica, passa a ser a especificidade do mundo da geografia. O cientista político vai olhando o quê? A relação eleitoral do voto, vai perdendo a sociologia, vai olhando a sociologia, vamos dizer assim, de pequenos grupos, ou a própria história também vai olhando casos específicos, perdendo a ideia do todo. E aí isso a gente vai perdendo a capacidade de olhar esses processos, de olhar a totalidade e de enxergar o Brasil. Então é muito difícil eu percebo que o pensamento vai ficando tão fragmentado e as pessoas vão tendo muita dificuldade de depois juntar essas peças desse grande mosaico que é o Brasil
para entender os fenômenos sociais brasileiros. Eu queria te ouvir nessa dimensão, porque eu acho importantíssimo. Isso está no pensamento, na intelectualidade, e como você vai perdendo a capacidade de olhar o Brasil enquanto objeto, e você vai, na verdade, se tornando cada vez mais dependente no sentido acadêmico, no sentido intelectual, no sentido dos valores culturais, no sentido da questão da nossa brasilidade, que vai se perdendo ao longo dessa trajetória. Então, assim, eu acho que... É pior do que isso. Vai, Elias, eu acho manda que, inclusive, é pior. Porque vamos retomar esse raciocínio da intelectualidade, que é um tema que é muito caro, né? A década de 20, por exemplo, você vê as visões de Brasil daquela época muito ruins, tristeza. Aliás, vamos pegar antes, né? Ou seja, como uma coisa é cíclica, né? Cíclica. A Primavera dos Povos na Europa, em 1848, o Manifesto Comunista, por exemplo, é produto daquele momento de otimismo da Europa, né? E eu observo aquilo chegar ao Brasil com a Revolução Praeira em Pernambuco, né? A Revolução Praeira, as revoltas de escravos, as revoltas pela pequena propriedade, ou seja, você percebe aquele movimento na Europa, que é a Primavera dos Povos, o Manifesto Comunista, chegar ao Brasil, via a Revolução Praeira em Pernambuco, revoltas de escravos, a formação de uma grande frente ampla, entre aspas, para enfrentar a escravidão no Brasil, não é? E também as revoltas pela pequena propriedade. Então, o Brasil tem a abolição república, e a abolição república, por exemplo, é um marco, por exemplo, desse otimismo que o Brasil foi assolado positivamente pós-revolução de 1848 na Europa. A partir dali, o Brasil volta a um ciclo depreciativo, né? Ou seja, as pessoas voltaram a ficar aquele ciclo de tristeza, miscigenação, esse país não vai para frente, os agraristas, por exemplo, vencendo o debate em relação aos industrialistas, até chegar à Revolução de 30. Volta um otimismo ao Brasil. Então, você citou vários intelectuais, você trabalha com vários deles na sua agenda de pesquisa, que sendo de direita ou sendo de esquerda, todos eles tinham em comum o quê? Uma paixão pelo Brasil muito grande e uma ideia de futuro de nação, com todas as contradições, com todos os problemas, né? E você tem o auge disso, é com Getúlio Vargas, em que ele monta um time de 5 economistas, nenhum deles paulista ou carioca, o que é uma coisa boa, né? Que foram assessores dele, né? Todos nordestinos, e os 5... né, os 5 com visão de mundo diferente. O Rangel era marxista, o Rômulo Almeida positivista, Jesus Soares Pereira era, do ponto de vista político, um conservador, e assim vai, ou seja, eram pessoas que pensavam diferente, mas tinham uma ideia de nação no longo prazo. Hoje, por exemplo, pós-década de 90, para encerrar esse raciocínio, você vai a um congresso de economia, por exemplo, você foi até já chefiou coisa da CEP, da ANPEC, já foi... curador de trabalhos, as pessoas nos debates não falam em nação, falam em demanda efetiva. Para o Brasil, para sair da crise, precisa abaixar a taxa de juros ou desvalorizar a taxa de câmbio, mas não se fala em nação e projeto nacional. Isso significa que a política ela foi completamente subsumida à economia nesse caso, né? E um outro fenômeno que é muito comum entre os jovens economistas é que você tem jovens economistas heterodoxos, mas poucos deles nacionalistas e desenvolvimentistas, né? No limite são industrialistas, né? Porque por uma questão de geração de emprego de qualidade, uma certa afeição à questão social, porque a pobreza os afeta. Afinal, a classe média precisa também ter um desencargo de consciência. E é isso, essa questão da falta de uma visão de país, que é muito claro isso aí, né? Isso se perdeu completamente, né? Sim. E antes de trazer essa discussão para a contemporaneidade, que eu sei que está todo mundo querendo para essa discussão, eu ainda vou permanecer um pouco no nosso projeto de desenvolvimento, no nosso desenvolvimentismo, porque ele também é muito contraditório, viu, Elias? É por isso que eu acho que é importante para a gente discutir para frente. Porque realmente, como você bem falou, 30 e o Vargas, né? Ali vai se forjando uma tentativa da construção de um projeto nacional, construindo, inclusive, valores populares para dentro do imaginário dessa elite, porque ela na transição do século XIX para o XX, né, ela é eugênica necessariamente, né, ela é a discussão da miscigenação como elemento negativo. A miscigenação, na verdade, era um problema do país. A questão, antes de tudo, sertanejo é um forte, mas toda a discussão que é feita nos sertões é o contrário, na verdade.
contrário não, a obra, na verdade, sertaneja é um fraco no seu sentido da miscigenação e da sua incapacidade. Isso é a transição do século XIX para o XX, e não é só do Brasil, né? Isso é também europeia, né? O que, na verdade, você vai forjando, inclusive, nesse pensamento nacionalista, de uma forma conservadora. Ao mesmo tempo, ali na transição para os anos 30, né, com a crise, e depois com o movimento do Vargas, e depois também do final da guerra, você vai incorporando elementos de nacionalidade. Então, a questão cultural aí é fundamental. Então, você traz a feijoada como um valor da própria nossa cultura. Você vai trazendo, mas aí qual é a minha provocação, inclusive, sobre isso, Alice? Eu acho que onde foi evidente foi o período onde a gente mais avançou na ideia da construção de um projeto, mas muito incompleto. E por que isso? Porque não incorporou de verdade a população. Muito mais a trouxe de forma romantizada. E por que eu estou falando isso? Porque o mesmo Vargas que está urbanizando, industrializando, é a polícia do Vargas que prende o Lampião, corta a cabeça, bota em praça pública, que é uma lógica medieval. Então, nessa dialética dessas tensões e essa dificuldade de construir o nosso projeto de nação, e mesmo 30 avançando, 30, 70, se você pensar até 80, ele é ainda muito fortemente influenciado pelos interesses do agro, ou seja, desse Brasil profundo do agrário que transita para a indústria. E mesmo essa indústria ainda é limitada na sua capacidade de realmente incorporar, né, o andar de baixo, o povo. Ou seja, ou você vê o povo de uma forma romantizada, né? Ou você vê o povo de forma bestializada. Eu acho que esse elemento, por exemplo, isso está nas interpretações sociológicas, isso está na cultura, isso está nos filmes. Eu costumo o Glauber, que é muito interessante, mas o Glauber via o Lampião como herói. O Lampião é herói, mas é também vilão, é também bandido. São essas dimensões, a gente trabalha com a coisa binária o tempo inteiro para olhar no nosso processo. E você tem razão, eu acho que foi onde a gente mais avançou com a questão da nação, mas mesmo assim ainda, Elias, longe de completar. Por isso que a ideia do país do futuro, o projeto do país do futuro, o projeto da frente, aí eu queria te ouvir, mas a minha percepção é o seguinte, toda vez que a gente jogou com a barriga para frente o país do futuro, esse futuro chegou, e é nessa contradição agora. Mas a gente pode voltar a discutir isso, eu queria te ouvir também sobre essas provocações que eu fiz aqui, na questão da nacionalidade e essas dimensões fundamentais para pensar qualquer projeto de país. Mas você traz elementos, você situa bem historicamente, tá, Dudu? Eu não discordo de você. Acho que é isso mesmo. O problema é que hoje, por exemplo, o movimento que acontece no Brasil é o seguinte, tem pensadores como Eduardo Costa Pinto, que, olha, aquilo ali foi uma transição incompleta, não incorporou o povo, foi uma meia revolução, como diria o Rangel. Né, falta fazer outra metade dessa revolução. Acho que você não nega isso aí, esse passado. Você não tem ódio desse passado. A questão que está acontecendo hoje é que a negação da nação e da nacionalidade como categorias fundamentais de análise, por exemplo, chega a um ponto em que estão pela esquerda e pela direita, mas vamos falar pela esquerda, que é o nosso objeto mais aqui, existe uma tentativa de fazer com que nós odiemos a nossa história. Vou dar um exemplo para você. Chimarrão não é mais uma coisa gaúcha, é uma coisa indígena. Aquela comida baiana que é acarajé, não é baiano, é africano. E folclore brasileiro virou apropriação cultural. Amigo, você pode reconstruir uma economia. Agora, você destruir a alma de um povo é muito complicado. Né? Então, o que eu vejo hoje, por exemplo, não é absorção do que nós tivemos do passado, criticamente, como você está fazendo, para construir a sua hipótese. O que eu vejo hoje pela esquerda é uma importação de uma visão de mundo que é liberal, né? E essa visão de mundo liberal acaba nos levando a ter um ódio da nossa história. Não é? Então são duas coisas diferentes, ou seja, a forma como você aprende, olha, a coisa teve problema, foi contraditório, porque a contradição montou do negócio mesmo, faltou o povo, né? Mas eu não nego aquilo ali. Agora, o que eu vejo hoje pela esquerda é muito isso, não é? Ou seja, o acarajé virou africano, a folclore é apropriação cultural, e gaúcho, o nosso chimarrão não é gaúcho, é indígena. Isso leva a um movimento que é ultra perigoso e faz parte não sei se você concorda comigo, dos 8 Brumário, que é o ódio da nossa história. Eu tenho um texto do Lenin, por exemplo, que você deve ter ouvido falar, se não leu,
sobre o orgulho nacional grão-russo. Cara, que ele tinha é o Eduardo Costa Pinto falando no Brasil. Falou, olha, isso aqui tem um monte de problema na nossa construção, tem o Pedro Grande fez isso, a Catarina fez aquilo, aconteceu merda aqui, aconteceu merda acolá, a gente submeteu nacionalidades, mas eu tenho orgulho de ser russo. Isso o Lenin falando isso daí, né? E nós não fazemos um movimento semelhante com relação ao Brasil, muito pelo contrário. O que eu tenho visto pela esquerda é um ódio ao Brasil, ao nosso passado. E quando você odeia seu passado, meu amigo, você é uma figura sem direito a ter futuro. Né? Então, eu acredito, Dudu, que é parte do 18 Brumário, essa visão liberal que a esquerda tem se apropriado da história do Brasil e que pode nos levar a um ódio à nossa história. E se você odiar a nossa história, meu amigo, já era, né? Você não reconstrói a alma de um povo, né? E necessariamente a questão, e é isso que você falou, não é o ódio, é como você vai fazer uma releitura dessa interpretação, porque como aí fazer a história a contrapelo, né? Eu vou... a discussão que você trouxe, eu acho fundamental, e acho que um dos pensadores brasileiros que hoje melhor faz essas conexões é o Simas, que ele vai chamar dos cruzos. É preciso entender que toda a questão africana, da questão do candomblé, das nossas origens, ela teve uma grande travessia, que é o Atlântico até chegar aqui, ela se reconfigurou, evidente a partir dessas matrizes, mas ela criou uma dimensão nova. Então, esses cruzos são fundamentais para entender o Brasil. E aí é por isso que aí o ponto que você trouxe, Elias, não dá para o ódio do passado, você tem toda a razão, ao mesmo tempo, o que é a nossa trajetória? O que é como realmente incorporar em qualquer lógica de reconstrução desse país, porque a gente vai chegar lá e mostrar, pelo menos nossos argumentos, que é preciso a reconstrução nos mais diversos campos da defesa, a questão cultural, a questão econômica, a questão das regras, mas isso tudo necessariamente passa pelo quê? Por isso que a minha crítica, a forma como foi construído o próprio projeto cultural, o próprio projeto de nação a partir de 30, entendeu? Isso que foi idealizado, porque foi olhar o povo de uma forma romantizada. E por outro lado, o que a gente vai ver depois, que isso que é ainda mais, vamos dizer assim, perverso, é a interpretação que vão se derivar da discussão do problema do Brasil, que é uma questão do jeitinho. Ou seja, o problema do brasileiro é o jeitinho do brasileiro, porque ele bula as regras para conseguir os seus objetivos. Então, isso sociologicamente colou de um jeito, mas isso é um funcionamento de como as nossas elites vão reproduzindo a forma de olhar a nação, o povo e o Brasil. E aí eu vou evocar o Chico de Oliveira num texto de 2012, Jeitinho e Jeitão, antes de estourar qualquer coisa desse tipo, ele vai dizer, não, o problema do Brasil não é o jeitinho, é o jeitão. É um andar de cima que burla as regras, dá golpe, para manter a qualquer custo os seus lucros. E aí, evocando o Florestan Fernandes, escrevendo em 64, de forma sociopata, tá? Busca dar golpes, reconfigura padrões, e a gente vê isso claramente em 64, a gente vê isso em 2016, né? E a gente vê isso em vários momentos históricos, inclusive, do nosso período da República Velha, que é Canudos. Eu gosto de dar o exemplo de Canudos, Guerra de Contestados. Ali é um embrião, ali não é. Ali alguns analistas e sociólogos vão chamar aquilo de movimento apolítico, né? Vão transplantar a ideia do Hobsbawm, porque não está conectado diretamente com a questão da Revolução Francesa. Isso é um equívoco. Isso vale para o campo da direita ou da esquerda, você trazer diretamente os conceitos teóricos para pensar a realidade, a formação social brasileira é um grande equívoco. Aquilo é evidente que era um movimento político, mas é evidente que o movimento político é embrionário. Por quê? Porque ali tem um questionamento da ordem agrária territorial naquele espaço. E o que você faz com isso? Você elimina qualquer possibilidade de mudança. Então, a unidade de classe das elites brasileiras, das elites não, porque a gente não tem elite, do bloco no poder, dos setores dominantes brasileiros, é impressionante. E ele burla as regras o tempo inteiro. Ele dá golpes, ele apoia golpes. 64 não é um golpe militar, é um golpe empresarial militar. Né? É nesse sentido que eu acho fundamental, Elias. E aí a gente precisa entender, eu acho, na minha visão, todas essas dimensões para compreender como chegamos até aqui. E concordo, a gente, assim, e aí, não sei o que é que você acha, mas trazendo um gancho já para a gente pensar um pouco de 15 para cá em diante, para pensar a questão do Brasil, é que eu acho que talvez a gente esteja nas nossas maiores encruzilhadas históricas, né?
Nem acho que no período que você alertou muito bem ainda da transição, da regência, do perigo da questão territorial, nós tivemos uma encruzilhada tão profunda. Mas encruzilhada aqui não é caminho, é encruzilhada no sentido longo. A gente não tem a mínima ideia da trajetória, do caminho, e a trajetória que a gente segue é uma trajetória, como diz o Bicalho nas analogias que a gente faz, é o seguinte, o Brasil, um grande caminhão que está dirigindo em alta velocidade, tem um muro gigantesco na frente, só que as pessoas só agora começaram a enxergar que a direção é o muro e está em alta velocidade. E qual é o problema disso? Que aí algumas pessoas, Elias, que estão lá na carroceria, falaram, ou estão num compartimento, falaram, motorista, para de acelerar. Só agora eles estão percebendo que não tem motorista e o negócio está acelerando. Então, assim, eu queria te ouvir um pouco dessa, além dessa coisa da crise, é pensar um pouco essa trajetória longa, mas também, e eu sei que a sua formação na área geográfica também permite essas discussões do que eu trouxe aqui, fazer esses, não só da geografia, mas como você olha a totalidade, e também a gente já começar a dar um pontapé para a gente olhar a nossa crise atual, marcante a partir de 15, e talvez um pouco explorar o que 15 está conectado com os períodos, né, em que a esquerda governou o país a partir do PT. Então, Eduardo, também tudo... eu me considero um militante marxista, eu sou simpático com a corrente leninista do marxismo, mas isso significa que eu sou vamos dizer assim, um ortodoxo, né, sou um brasileiro, assim como você fala que é baiano, né? Então tem toda essa influência da Bahia na tua alma. Eu também sou filho de paraibano, meu pai é libanês. Mas você pega, por exemplo, da regência para cá, o Dom Pedro II não foi qualquer estadista, né? Esse cara pegou um navio e foi parar no Oriente Médio para fechar acordo comercial com aqueles países, né? E com todas as contradições, com todos os problemas, com todos os crimes que foram cometidos, nós herdamos um território, vamos dizer assim, tão grande, que condiciona o Brasil hoje, por exemplo, dado o tamanho do nosso território, nossa importância, acaso um dia nos encontrarmos, nós, olha, esse país aqui pode pôr o pau na mesa junto com a China e com a Índia e falar, olha, tem que ter paz mundial. Não é? Ou seja, produto de todas aquelas coisas todas que aconteceram no século XIX, as várias barbaridades contra os índios, teve síntese em um território hoje que pode condicionar o Brasil, vamos dizer assim, a se candidatar junto com a Índia e China à manutenção da paz mundial. Então, nós não nos desagregamos, como aconteceu com a América Espanhola, e essa não desagregação foi feita em meio a sangue, a ferro, porrada, mas transformou o Brasil em algo, vamos dizer assim, territorialmente muito interessante, né? E nós enfrentamos, o Muniz Bandeira trata isso muito bem, nós tivemos competência, ou seja, a capacidade de planejamento que nós herdamos de Portugal, de Marquês de Pombal, nos condicionou também para defender a bacia amazônica dos interesses americanos no século XIX. Não é? Ou seja, nós temos fatos na nossa história, vamos dizer assim, de Estado que são muito interessantes. E você vê o José Bonifácio naquele momento que ele foi um estrategista, ele foi uma figura que os pais fundadores dos Estados Unidos são camponeses iletrados perto dele, é uma grande figura. Então você vê que mesmo no campo do lado de lá, que governou o Brasil até recentemente, vamos dizer assim, você vê pessoas que pensam na frente. É Getúlio, depois é Juscelino, por exemplo, que obriga que as montadoras americanas comprem no mercado interno brasileiro, e ele consegue montar um time de última hora para poder planificar a economia, para receber esses investimentos, funda o BNDES a partir de todo esse processo. Você pega, por exemplo, depois logo em seguida um cara como o Geisel, que também tinha uma visão nacional, que fala o seguinte: olha, Geisel, você vai declarar apoio à independência de Angola, com os cubanos lá dentro, fala, foda-se, por quê? Porque ele está olhando para Angola, pensando em exportar serviços para Angola, né? E você vê figura, você pega uma massa de pessoas dentro do Estado brasileiro, desde Dom Pedro II até um tempo atrás, que está do lado de lá, mas tem uma visão estratégica de país. Quando a bomba cai no nosso colo, que é justamente no momento que tem que resolver a questão urbana, não é? É que a coisa pegou. Porque cai no nosso colo quando a esquerda, por exemplo, ela chega ao governo, com o governo Lula, por exemplo, e cá entre nós, Dudu, a centralidade da questão nacional nunca passou pela cabeça do PT, por exemplo. As coisas, os acertos do governo Lula, como o Rangel falava, foi muito mais acerto por equívoco do que outra coisa.
Achar que dava para combinar, por exemplo, uma política de Estado meio desenvolvimentista, quer dizer, de governo meio desenvolvimentista, com um Banco Central fazendo uma política do outro lado, achar que isso não ia virar um clash uma hora, né? Ou seja, a falta de capacidade de pensamento estratégico histórico da esquerda também é um ponto a se levar em consideração, e isso incide diretamente na chamada ilusão de classe, né? Ou seja, o Lula quis ser membro da Casa Grande, não conseguiu, né? Foi expulso e foi colocado numa cadeia. Né? Então, o drama brasileiro é uma direita que consegue pensar o país estrategicamente com todos os limites, que são os limites históricos e de classe, e uma esquerda incapaz de pensar o país estrategicamente. Hoje existe... Só fazendo o seu comentário, não, seguindo no seu raciocínio. Então, quer dizer que um dos principais problemas da esquerda hoje é não incorporar nem a ideia de nação e nem a ideia de luta de classes, é isso? Mas não, segue, isso aí é... Eu concordo com você. Eu vou te dar aqui um exemplo de uma coisa que me chocou muito um tempo atrás, tá? Eu acredito, por exemplo, que existe uma questão racial no Brasil. Essa questão racial, ela trava, por exemplo, a realização do projeto nacional, assim como o projeto nacional é o que pode resolver essa questão, a permanência dessa questão trava o projeto nacional. Discutimos isso com o Silvio Almeida na semana passada, mas veja bem, eu tive num evento, até agora, eu lembrei agora, lançamento da candidatura da reeleição do Haddad a prefeito de São Paulo, 2016, se eu não me engano, tá? Eu fui no evento na Casa de Portugal, em São Paulo, e foi lá que várias pessoas falarem, né, e tal, e apareceu uma pessoa do movimento, não sei qual, falou, olha, meu nome é X, eu sou LGBT, eu sou negra, eu sou mulher, ou seja, falou uma série de adjetivos, de lugares de fala, vamos dizer assim, como o pessoal gosta de falar. E a plateia veio abaixo, quase aplaudiu, chorou, se emocionou. Ninguém quis saber o que ela falou, mas só em falar se apresentar dessa forma já causou comoção. Ninguém se apresenta como brasileiro, como trabalhador. Olha, eu sou brasileiro e sou da classe trabalhadora, não é? Isso acabou. Essas referências, o nacional e o popular, mesmo no nosso campo, Eduardo, acabou isso daí, que é a luta de classes, né? Então, essa fragmentação da ciência social, como você fala, atinge diretamente a política, né? A política, a forma de fazer política, a representação política, né? Hoje, por exemplo, você vê o Congresso Nacional, tem gente que está lá, que é eleito, mas que não sai do seu gabinete, trabalha 6 anos na Câmara e 4 no Senado. É de esquerda, radical, foda, isso tudo que você sabe, né? Só que é incapaz de estar no Congresso Nacional, sair do seu gabinete, lá no gabinete daquele deputado conservador do Pará, para poder vender a sua ideia que pode ser boa para o país. Não sai, não conversa com o diferente. Porque a ideia de nação também demanda que você tenha capacidade de interlocução com o diferente. Entendeu? Ou seja, eu acho que existe um problema muito sério também, aí envolve, que eu já falei aqui, isso que você colocou, o popular e o nacional. Isso está fora, a luta de classes e a nação, e uma falta de perspectiva estratégica terrível, ou seja, a Kamala Harris virou uma heroína do movimento de muita gente, e o primeiro ato dela, junto com o Biden, foi bombardear a Síria. Ou seja, isso não pode ser referência para a esquerda, né? Hein, Elias? E acho que você trouxe um ponto que eu acho importante, até para ainda deixar mais claro nesse debate, que é a crítica que está fazendo profunda ao identitarismo. Mas não a discussão que, como você mesmo alertou aqui, que foi maravilhosa, aconselho quem não está assistindo, quem não viu, Conexão Xangai, do último domingo, com Silvio de Almeida. Porque a questão racial no Brasil, a questão do racismo estrutural, é um elemento fundamental para entender a forma como a luta de classe assume no Brasil. E antes do Silvio de Almeida, o próprio Clóvis Moura, as quilombagens, a questão das lutas dos quilombos, a luta do sertanejo, ou seja, essas dimensões são fundamentais como as lutas políticas, ou seja, como a forma que a luta de classe assume a partir dessa população, né, excluída completamente. Então, são essas dimensões que acho que a Elias está chamando muita atenção, que eu acho fundamental, a discussão sobre gênero, sobre opções, sobre raça, é um elemento fundamental dentro da discussão de classe da nação. Agora, o identitarismo por si só, esse racha, esse divide. Esse está no escopo do neoliberalismo progressista. No neoliberalismo progressista, a Naomi Klein, tá? Vai exatamente tá conectado com essa visão, né?
O que a gente está falando aqui, inclusive, é a reconstrução do país a partir da nação, das classes, e no caso brasileiro, a luta de classes passa por uma lógica racial, né? São os movimentos, os quilombos, as formas de resistência, como diz vários autores, a própria resistência, porque a luta diária é uma forma de resistir, né? Às vezes a gente fica no olhar a partir da classe média, querendo que é revolucionário amanhã do povo, ou seja, o povo está resistindo, ele está sobrevivendo às formas brutais como ele é estruturado a partir do país. Então, assim, eu acho que é bem importante, Elias, porque a gente sabe que esse debate, senão cai por uma ideia de que a gente não só está no sentido da velha esquerda, da luta de classe resolve tudo. É importante a gente deixar isso muito claro. E para o Brasil, inclusive, é fundamental a questão dessas lutas e também as formas de opressão que isso representa na questão entre homens e mulheres. O que não significa dizer que vamos ir numa linha identitária, porque essa sim racha, e não é só no Brasil, pessoal. Isso é a chamada terceira via da esquerda europeia. Isso é o Tony Blair, né? Isso é o Clinton, isso depois o Obama, né? E é o Biden, né? Então é nesse sentido, e isso é uma forma sim de dependência, e sim uma forma de como você traz, e aí vale tanto para pegar o Marx e trazer direto como uma luta de classe no Brasil, ou você trazer esse tipo de luta, inclusive, direto para o Brasil. Acho que esse ponto é fundamental realmente, Elias, para pensar saídas e estratégias. Porque eu acho que é uma questão que envolve como organizar a estratégia. Vamos falar agora em termos estratégicos, ou seja, o Brasil existe o Mao Tse Tung, vamos pegar aqui um cara que a revolução que ele fez acabou dando certo, né? Ele falou o seguinte, olha, você tem uma luta de classe, ou seja, ele falava o seguinte, durante a luta anti-imperialista, a luta de classe fica em segundo plano, porque a luta anti-imperialista ela é o estágio supremo da luta de classe. Eu acho que isso é verdade até hoje. Né? Ou seja, isso é uma verdade verdadeira até hoje. Agora, existe, por exemplo, no Brasil, quando você se urbaniza, o país se urbaniza, surgem o que eu chamo de demandas da urbanização. Porque o negro, quando ele vira trabalhador braçal nas cidades, ele acaba alcançando um certo grau de consciência. E daí surge o movimento negro. As mulheres, a mesma coisa. Os homossexuais, a mesma coisa. Ou seja, o processo de urbanização ele muda, vamos dizer assim, qualitativamente a problemática nacional. Então, existe essa questão da luta anti-imperialista, da afirmação nacional, porém, a afirmação nacional passa necessariamente por incorporar o que eu chamaria de demandas do processo de urbanização, né? Porque, por exemplo, a questão racial no Brasil hoje passa pelo fato de que o Estado não enxerga o negro como o branco como iguais, o Estado enxerga o negro como uma figura menor em relação ao branco, né? E essa figura menor em relação ao branco passa por condições de trabalho, de empregabilidade, de sociabilidade, que eles não tiveram acesso em razão da forma como o branco sempre olhou para o negro no Brasil, o Estado. Então, acho que a grande questão hoje é levar com que os negros tenham, vamos dizer assim, status social e reconhecimento de Estado, igual os brancos têm. Não se trata de colocar os negros melhores que o branco ou isso, aquilo. É transformar os negros em brasileiros iguais aos brancos. Acho que esse que é o X da questão e que o Milton Santos ele deixava isso muito claro. E outro ponto que envolve também diretamente a questão das mulheres, vamos dizer assim... Elias. E aí só um complemento, fundamental que, como você trouxe, esse padrão de acumulação urbano dessa configuração vão gerando graus de opressão. É evidente que a mulher negra na comunidade, na periferia, ela é a que ganha menos, ou seja, são formas de opressão que está associado a como é construída essa formação social brasileira. Então, essas dimensões acho que são fundamentais, e aí eu acho que esse ponto que você trouxe é fundamental para pensar a ideia dessa trajetória que você estava falando do Milton Santos. Volta aí, Elias, mas volta no ponto que você... Não, porque o Milton Santos, por exemplo, ele era muito assediado pelo movimento negro, o Milton Santos, né? Até hoje, o movimento negro, ele usa muita imagem do Milton Santos e tal, eu acho que é correto, ele é um... Mas ele dizia o seguinte, a minha luta não é pelo negro, a minha luta é pelo Brasil, né? E a minha luta pelo Brasil passa pela transformação do negro em um ser igual ao branco, e não o contrário. Suplantar o branco, ou ser melhor do que o branco, ou seja, eu quero que o negro tenha as mesmas condições de vida e humanidade que os brancos, mas a minha preocupação central é o Brasil. O Milton Santos, eu acho que ele inaugura, vamos dizer assim, uma visão que incorpora a questão racial
e que incorpora, vamos dizer assim, dialeticamente a questão nacional. Porque o Milton Santos ele tinha um domínio da dialética muito impressionante, é o cara que inaugura a abordagem que eu utilizo na minha pesquisa, a abordagem do conceito de formação social. Ele é o cara que inaugura isso, vamos dizer assim, e traz isso para a geografia. Então, ele inaugura uma abordagem em que ele relaciona a questão racial com a questão nacional. E ele deixava claramente num grau de hierarquia muito claro, né? Evidente que de lá para cá as coisas mudaram muito no Brasil. Mas a grande arte nossa, Dudu, que é o que nós estamos nos propondo, é como relacionar dialeticamente todas essas pautas e amalgamar de tal forma que, a partir dela, nós tenhamos um projeto de país. Né? Eu, por exemplo, vou pegar o exemplo de uma figura super inteligente, para encerrar esse meu ponto. Guilherme Boulos. Guilherme Boulos é um líder de massa, é uma das figuras mais inteligentes do Brasil, na minha opinião, da política nacional. É um cara que você fica o dia inteiro conversando com ele, você vai se emocionar, mas não tem uma ideia. Quando fala em nação, não sabe nem o que é isso. Ou seja, não incorpora o nacional, vamos dizer assim, ao seu linguajar político, que é a centralidade da questão nacional. A mesma coisa quando você pega, por exemplo, alguém de uma esquerda mais tradicional que é nacionalista, né? Vamos dizer assim, um cara mais brisolista e tal, que também é a nação, mas que na visão de nação dele, cabe o negro, assim, cabe, só que ele não fala isso. Né? Viu, Elias? E quando não fala, é como negar, vamos dizer assim, né? Ou seja, quando não fala, tem questão racial, questão de gênero, em certa medida, é colocar isso em um segundo plano, e não está em segundo plano. Até porque, dialeticamente, a questão racial é a questão nacional hoje também. Cá entre nós, né? Porque metade do Brasil é negro. É questão central para entender, inclusive, as opressões e as formas como a luta de classe se opera no Brasil, né? Esse que é o ponto que eu acho fundamental, Liz. E eu queria pegar um gancho que você falou aqui para a gente, a partir disso, pensar a lógica do Brasil, assim, e antes, só um ponto, antes de fazer esse gancho, é a questão da identidade. Aí você trouxe um ponto que é a dificuldade. É por isso que a minha tensão, a dificuldade do nosso projeto de nação é meio inconcluso mesmo, incompleto, porque a gente se identifica muito mais a partir do seu espaço territorial. Então, assim, o paulista, o baiano, o do Rio Grande do Sul, o amazonense, mais do que ainda a ideia de nação. Então, assim, agora, qual é o ponto que eu queria fazer esse gancho para discutir a questão brasileira? Se a gente olhar, e é independente das dinâmicas o quanto foi intencional, acertos ou erros da gestão ao longo dos governos do PT, eu queria trazer esse ponto que eu acho fundamental, porque, em certa medida, tem todo um debate, sua incorporação pelo consumo. Eu acho que essa discussão que eu não vou entrar, porque eu acho que ela qual o efeito? Ou seja, se você olha com o retrovisor e olha o que é que aquilo provocou mudanças em graus de opressão. Você incorporou mais gente, as cotas, colocou num novo horizonte a questão das universidades, mas não só. A renda, você sai de um grau das pessoas não terem horizonte em de população e passar a querer mais. Claro que dentro de uma ordem capitalista, mas no mínimo eu quero ter o meu direito também. É nesse sentido, aí usando até a metáfora também do Milton Santos, porque muita gente diz assim, mas não mudou a estrutura produtiva, foi um governo de conciliação de classe. É evidente que foi. Para mim, essa hipótese para mim é muito clara. Nunca antes na história, os capitalistas ganharam tanto dinheiro até 2011. Tá? O pessoal acha que é sempre. Não. Entre 2002 e 2003, as taxas de lucro das maiores empresas é um ganho enorme. A classe média ganha, e nunca antes na história se tirou tanta gente da pobreza e se incorporou ao padrão de consumo, que no caso brasileiro, olha que interessante isso, né? É ir para a carteira assinada. Só que ir para a carteira assinada é entrar na Constituição de 88, porque a Constituição de 88 dá direitos sociais para quem está formalizado. Sabe, Elias? Então, se você entrou na carteira assinada, você, na verdade, passou a ter os direitos sociais. Quando você está fora, porque você tinha direitos sociais de Constituição de 88, mas você não estava formal. Então, você tinha parcialmente direitos sociais. Como você incorporou a carteira assinada, isso gera o quê? Uma ampliação desses direitos sociais. E as pessoas vão, nos seus objetivos individuais, no seu dia a dia, buscando mais. Então, isso, para mim, mexeu de uma forma profunda a questão das placas tectônicas e, na minha visão, muito maior do que o Getúlio. E por que eu vou falar isso? Porque a CLT do Getúlio é no mundo urbano. O que muda é Rio e São Paulo, mas não Brasil total. Não Brasil,
a CLT só vai ser incorporada ao campo plenamente na Constituição de 88. E aí, nessa mudança de placa tectônica, me parece que a gente ainda está vivendo, em certa medida, os efeitos disso. Acho que a esquerda não compreendeu o tamanho dessa mudança que isso gera nas percepções da população, dos interesses econômicos, da questão do voto, do pragmatismo, de como gira, ou dos seus interesses mais imediatos. Ou seja, a população vota com pragmatismo. Está me entregando? Não. Se não está, eu giro. E os governos do PT entregaram até 13. 14, 15 não, pessoal. O salário cai, o desemprego aumenta muito rápido durante no segundo governo Dilma, né? O preço do botijão aumenta, o preço dos combustíveis aumenta. Então, assim, só que você mexeu as estruturas, não a estrutura produtiva, porque foi da conciliação, pelo contrário, você até desindustrializou, mesmo tentando um ensaio desenvolvimentista. Mas as estruturas sociais, isso gerou uma mudança que a gente ainda sente esse efeito. Eu queria te ouvir isso, conectando com o que você falou, por quê? Porque isso muda formas de opressão, isso gera forças nas formas de luta, e as reações, me parecem, dessa burguesia, dessa classe média, são impressionantes. E aí eu retomo o Florestan e o Chico de Oliveira. O jeitão para manter de forma sociopata os seus lucros, mesmo que para isso eu ajude a destruir as instituições que garantem o poder deles. Eu queria te ouvir para a gente começar a discutir de 15 para hoje com essas conexões para pensar o Brasil. Então, Dudu, eu vou aqui fazer uma provocação. Eu só acho que Lula e Getúlio, acho que existe uma continuidade de ruptura, né? Como tem de Xiaoping e Mao Tse-tung, né? O Deng Xiaoping não existiria sem o Mao. Eu acho que o Lula também é produto da Revolução de 30, na medida em que ele é produto do processo de industrialização, né? Então você vê uma linha de continuidade entre ambos, inclusive no que excede o alastramento de direitos sociais que chega ao campo, né, a partir de 88, e que o Lula amplia, inclusive, a primeira reforma da Previdência do Lula, por mais reacionária que tivesse sido a de 2003, alargou o direito de aposentadoria no campo em 2003, né? Então, eu vejo uma continuidade, uma ruptura e continuidade entre eles, né? Eu não os separo. Eu acho que ali são meio que enfim, que eu gosto dos dois, né? Você sabe disso, né? Então, eu tento ao máximo fazer... porque eu não acho que... para mim é a escala mesmo, sabe, Elias? É o alcance, é o efeito alcance. Sim. Agora, o Lula, eu adoro quando o pessoal fala isso, Dudu. Sabe quem fala isso é a esquerda, né? Não, que incluiu pelo consumo, sabe? O que eu quero, o que você quer, é que o povo tenha um consumo que esse cara de esquerda fala, entendeu? Esse cara da esquerda fala que o Lula errou porque incluiu pelo consumo e não por outra maneira. É justamente isso que eu quero. Eu quero que esse cara tenha a mesma capacidade de consumo, o povo tenha a mesma capacidade de consumo dessa pessoa que está falando. Até porque, para alcançar esse nível de consumo desse cara que fala que o Lula foi um cara que não sei o quê, que foi pelo consumo, não foi por outra maneira, é um cara que tem um alto nível de consumo, né? Um cara que enfim, é a minha crítica a essa esquerda bonitinha, né, cara? E é interessante, Elias, porque aí eu posso trazer as minhas histórias do interior da Bahia, porque eu já morei no interior da Bahia, numa cidade de 15 mil habitantes, em Bicuí, meu pai ainda mora lá. É interessante como mudou completamente a realidade. Criam-se novos problemas, é evidente, mas qual é o novo problema? O jegue, que era o meio de transporte, passa a ser jogado fora porque você tem moto. Agora, vai andar de jegue e anda de moto, o que é que você prefere? Pô, só quem não tem noção do que são os processos no Brasil profundo, sabe, Elise? E concordando com você, idealiza padrões, traz repetições desse processo, e que eu acho que, inclusive, também a esquerda não entendeu o tamanho, porque isso é o primeiro movimento. Mas as pessoas não vão querer agora só ficar pensando no que ganhou lá atrás. Eu continuo querendo mais. E se eu não continuar entregando, e aí vem, não é entregar, é consumo, mas é direitos sociais, isso é junto, isso é desenvolvimento, isso é avanço social. Isso é um ensaio para pensar a nação, porque nação sem incorporar minimamente não existe. Sem incorporar o povo, ou a identidade minimamente desses elementos do povo. E aí, por isso que eu estou fazendo essa discussão, e eu queria que você comentasse, porque eu acho que nesse sentido, né, enquanto foi possível a conciliação, né, e aí tem um cenário externo, o efeito China que você domina como ninguém, que abriu uma margem de manobra para isso, foi possível uma reconfiguração desses processos, essas margens de manobra diminuíram,
foi aumentando, inclusive, da própria lógica do conflito de capital e trabalho, né? E você já criou muitas dificuldades a partir de 2010 de manter esse mesmo padrão. Eu queria te ouvir sobre isso, porque muita gente vai associar a ideia do golpe de 16 a figuras pontuais, sabe, Elia? Ou é o sistema político, ou foi a Dilma pela sua dificuldade de fazer política, ou foi o Cunha, ou foi o Temer, ou foi a Globo, ou foi o Moro, ou foi o PSDB, como se fosse um elemento da ponta, assim, e aí aparece com soluções salvadoras. Se foi isso, dá para resolver tudo com a solução mágica também. Eu queria te ouvir sobre isso. Uma coisa que é interessante é que a nossa burguesia, o Brasil tem uma característica na nossa formação, você é professor disso daí, deve saber muito melhor que eu. O Brasil é um país que nasce como estrutura industrial precocemente oligopolizada. Ou seja, já é a burguesia que manipula preço para manter a taxa de lucro alta, independente do cenário político, do cenário econômico. Ou seja, mesmo estando crise, eles querem ter margem de lucro alta. E isso se espraia para o sistema de formação de preço na agricultura. Né? Quem que é o grande inimigo do povo na década de 70 e 80? É o cara lá, o oligopsônio, o monopsônio, que vira o monopolizador da oferta de alimento e passa a controlar o preço de alimento, vamos dizer assim, ciclicamente, né? Então, até brinquei uma vez com o Stedley, né, sobre a questão do MST, uma discussão, ele falou da necessidade de uma reforma agrária, porque o povo porque a comida não chega no prato do brasileiro, porque nós plantamos para o mercado externo. Essas besteiras que a esquerda adora ficar comentando, né? Eu falei, Stedley, o problema que não chega comida na mesa do povo não é de falta de alimento. As pessoas não têm dinheiro para comprar alimento. Né? Essa é a burguesia brasileira. Aquela que manipula preço agrícola há 30 anos e que fez com que o Brasil o quilo da carne chegasse a explodir na época do golpe contra Dilma. Né? Algo que ninguém percebe, que durante o processo do golpe, 15 e 16, o preço da carne aumentou absurdamente, apesar dos recordes de produtividade. Tá? Então, é muito claro, Eduardo, que o que acontece com o Brasil, do ponto de vista econômico, é o seguinte, esses caras que manipulam preço na agricultura, 40, 50 anos, que o Rangel denunciou no livro Inflação Brasileira, né? Os caras que foram perdendo, foi caindo a margem de lucro deles, eles foram ficando putos e passaram a manobrar. Né? O dia da votação da... Opa, desculpa. Pode falar. Não, só um parênteses, que você trouxe um ponto que eu acho fundamental, que é da nossa trajetória. Mesmo na nossa industrialização, foi possível industrializar sem um grande embate entre burguesia industrial e burguesia agrária, como aconteceu nos países desenvolvidos, nos países europeus. Por quê? Porque você já tinha uma indústria de máquinas e equipamentos. Então, você importou máquinas e equipamentos e você conseguiu aumentar o grau de exploração. É diferente da nossa trajetória do que foi a industrialização inglesa ou dos países retardatários, Estados Unidos. E aí, e porque eu estou falando que junto com esse ponto que é fundamental, mesmo com o nosso avanço industrial, o poder econômico e principalmente político dos segmentos agrários desse Brasil profundo sempre permaneceu muito forte, ao ponto que me parece que você tem uma sobre-representação política. A Frente Parlamentar da Agricultura tem 270 parlamentares, numa representação, se você pensar, muito maior do que esse segmento gera de riqueza na estrutura social brasileira. E aí voltando para o gancho que você falou, dessa articulação e dessa forma como esse Brasil, desse agro, que é o agro pop tech, como a Globo vende nas propagandas, mas na verdade é esse agro, dessa relação escravocrata, da questão da propriedade e da questão da bala. Qual que é a grande tese, uma das teses de Inácio Rangel, vamos dizer assim, que foram revolucionárias na década de 60? É de que a inflação no Brasil não é um problema de demanda, é o contrário. Até porque o Brasil ele se industrializa sem reforma agrária, então um país como o nosso tem uma característica que chega até hoje, que é como diz uma altíssima taxa de superexploração da mão de obra. Ou seja, o povo consome muito pouco no Brasil. Era isso que o Rangel dizia na década de 60. Que no livro A Inflação Brasileira, ele pega os estruturalistas e os monetaristas e diz, vocês estão errados. Ambos achavam que o problema do Brasil era excesso de demanda, né, vamos dizer assim, né? A incapacidade de impor... Como os estruturalistas trabalham com a relação capital-produto, chega-se um ponto que nós não temos divisa suficiente para importar,
isso leva a uma inflação, né? Porque a demanda aumenta e nós não temos como elevar a produtividade do trabalho. O Rangel diz o contrário. O problema do Brasil é que o povo come muito pouco. As pessoas têm uma capacidade de consumo muito pequena. E nós temos, e está aqui o problema da inflação brasileira, porque uma das causas que levam as pessoas a consumirem pouco é que o preço dos alimentos são muito altos. E é muito alto por quê? Porque existe uma meia dúzia de canalhas, que o termo que o Rangel dizia, que manipula preço da agricultura, ou seja, o grande vilão na história não é o povo que quer comer muito, e sim os oligopsônios e monopsônios que manipulam o preço para cima. E isso é uma desgraça para os trabalhadores. Então, essa é uma característica da nossa trajetória que pouca gente fala, inclusive os nossos amigos que se dizem fãs do Celso Furtado, estruturalistas, não tocam nessa questão. Eu acho fundamental aí que você, de uma certa forma, você acaba trazendo para o debate. Agora, existe um outro ponto, Dudu, que eu não sei se que aí é a contradição no seio do povo mesmo, que vai fora disso, é que o povo ele está fora do game. Ele é um povo que sabe que o couro come para cima dele. O Brasil foi o país que mais cresceu no mundo em 50 anos. Para mim, isso é elogiável, mas também é fruto de muita violência de Estado, ou seja, foi uma capacidade absurda, vamos dizer assim, de controle sobre o povo, mas eu não tiro os méritos do Brasil em relação a isso, não vou jogar fora essa história, muito pelo contrário, eu me orgulho disso, mas eu sei qual foi o preço disso daí. Mas, também, por um outro lado, o governo Lula, ele trouxe inúmeros avanços, inclusive nos direitos civis. Né? Eu, por exemplo, estava em 2011 andando pela Avenida Paulista e vendo 2 homossexuais de mão dada e falando, o Brasil amadureceu a esse ponto, ou seja, de 2 pessoas não serem do mesmo sexo, andar de mão dada e ninguém importunar. Só que eu não estava percebendo que o próprio povão estava meio com o saco cheio disso também. Ou seja, o povo é conservador, parceiro. Uma das coisas uma das idealizações que a esquerda faz do povo é achar que o povo tem os mesmos valores da classe média brasileira e não tem. Entendeu, Eduardo? E é bom lembrar, Elias, que essa classe média brasileira é 10% da população. Essa classe média tradicional, não dá nem para chamar, a gente chama de classe média, mas ela nem é, porque ela é 10% do segmento mais rico da população brasileira. Só um comentário, mas segue ali. Só para terminar esse raciocínio, essa questão da falta de uma leitura radical da nossa formação social, né, e em prol de idealizações pela esquerda também, né, achar que o povo por si só é revolucionário, que o povo por si só vai fazer revolução. Não, o povo brasileiro é conservador, né, ele pensa de forma conservadora, né. Então, por exemplo, a forma, por exemplo... Pode falar. Ali, desculpa, não, fala ali. Não, é importante... Você... Não, é importante... Os seus complementos são fundamentais. É uma discussão conservadora e é evidente, por quê? Porque você nunca avançou em industrialização, porque você sempre teve uma parte da população que vivia na subsistência na sua terrinha. Então, a própria lógica da propriedade fica presa a essa dimensão. Ou seja, você não teve um avanço industrial configurado só nos grandes centros e muito restrito. Então, você tem uma lógica de operacionalizar a partir do trabalho que está muito arraigada numa lógica, às vezes, da propriedade ou a dificuldade de entender no sentido amplo de transformações, porque a porrada, como diz você, o couro come o tempo inteiro. É a sobrevivência, você tem que matar o leão todo dia. Acho que esse é o ponto importante desse gancho que você trouxe, Elias. Não, é o ponto pelo... Cara, você é tão inteligente, cara, que você acaba aqui mexendo com a cabeça da gente e faz a gente tirar coisas do fundo do baú que a gente acaba estudando, né? A reforma agrária que o Rangel propunha na década de 80 não era a reforma agrária que a esquerda propunha. A esquerda propunha uma reforma agrária radical, essa coisa toda que você sabe, né? Que o Rangel era crítico a isso aí. Porque o Rangel, ele como marxista, ele começou a perceber que o problema agrário passou a se tornar problema urbano. Então, o problema da cidade tinha que se resolver com um sistema financeiro nacional capaz de manter taxas de investimento muito altas para manter o esforço de industrialização e de urbanização e gerar os empregos necessários para um país que cresceu sem reforma agrária. Então, o Rangel raciocinava dessa forma, né? E a reforma agrária que ele propunha, veja bem, era uma reforma agrária urbana. Porque, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, Eduardo, aqui nos morros do Rio, por exemplo, em São Paulo acontece a mesma coisa, as pessoas criam galinha e porco nos seus quintais, em favelas. O que o Rangel propunha era a legalização dessas criações de aviários e pequenas plantações que em São Paulo, a periferia de São Paulo, era lotada disso daí. Lotada, só que tudo irregular. O Rangel, ele propunha a regularização disso como uma reforma agrária urbana possível para um país que estava explodindo a questão social.
não é? Ao lado disso, que você fala da questão do território, da questão do trabalho, que se dá de forma dispersa, eu trago esse dado das periferias de São Paulo e dos morros do Rio de Janeiro. Tem um outro dado que é interessante, que é o seguinte, nós acreditarmos, enquanto esquerda, né, professores universitários, que estamos aqui na Zona Sul do Rio, tal, habitando aqui essa bolha, que o povão é obrigado a tolerar os nossos valores, cara. Não é obrigado, Dudu. Né? O que o povo exige de nós não é que nós vamos falar com eles, dando lição de moral para eles em relação à sexualidade, à moral, aos costumes, como lidar com o filho, com a mãe, né, com a mulher. Não é isso que o povo quer. Sabe? O povo quer emprego, meu amigo. Eu acho que o desafio nosso, Dudu, e você tem que jogar no papel isso fundamental, porque a sua análise ela não é só política, você faz uma análise em economia política, é como nós vamos entregar um programa de governo, por exemplo, para gerar 20 milhões de empregos em 4 anos. Esse é o X da questão. Né? E quais são as contradições de classe que vamos ter que enfrentar para entregar isso para o povo? O povo não quer saber de lição de comportamento, Dudu. O povo quer saber de emprego, de direitos, de acesso ao básico.